Fala galera, sejam muito bem-vindos ao. Obviamente o nome tinha que ser The Mat Show. Estou aqui com um convidado muito especial, que é meu primeiro convidado. Fiz questão de que fosse ele. É um amigo, é um irmão, mas também é líder, é professor, é um mentor. É o homem que hoje ele vai falar sobre areia e propósito. Do Team Biel. Tô aqui com ele, Gabriel Chaim, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui, cara. Tô muito feliz que você tá aqui. Sou eu que agradeço o convite, um pouco nervoso talvez, mas agradeço demais o convite, Deus abençoe muito o projeto, espero ter a expectativa hoje aí e trocar uma ideia sobre o que eu tenho fazendo aí na areia. Cara, então, se tivesse tempo, eu acho que dava pra deixar a gente falando umas 8 horas. Eu acho que dá pra falar de tudo que vivemos e nossas vidas. Pouquinho, mais um tempinho ia ficar bom até. Mas, né, vamos falar sobre areia e propósito. Primeiro, eu gostaria de saber, porque assim, a gente jogava brincando futevôlei. Sim, E para quem tá de fora, você teve uma ascensão como professor muito rápida, sabe? Então eu queria entender esse, tipo, esse início mesmo, tipo, de você tá ali jogando, daí você ajuda numa aula, você faz amizade com as pessoas, de repente você pega e passa, tipo, mano, eu posso fazer isso, cara. Tipo, eu posso ajudar a gente, ou isso tá me fazendo bem. Eu queria saber, tipo, o início, assim, sabe? Tipo, essa chavinha que talvez tenha virado, assim, isso. legal, vamos lá. Na verdade eu comecei o esporte por conta de um problema ligamentar de joelho, né? Foram 3 ligamentos, patela, menisco. No final de 2018, eu fiquei 1 ano e 9 parado. E quando eu pude voltar a praticar atividade física, né, deu o lockdown. Podia voltar a praticar na sexta, terça-feira deu lockdown. Coisa boa. Fiquei mais um tempo em casa e o meu irmão já treinava, já praticava o esporte, né? E daí eu precisava de algum lugar para correr, para me movimentar. E ele conversou com o treinador dele na época, com o Cicinho, Uhum. pra me levar lá pra eu ficar correndo na quadra só pra ficar movimentando. Então eu ficava correndo em volta da quadra por 1 hora enquanto ele treinava, né? Só pra ganhar um pouquinho de musculatura. A partir daí, ele começou a dar treino pra mim, mas mais da parte física pra recuperação, né? Eu tinha perdido muita musculatura. Então, pra recuperação, depois ele começou a jogar umas bolinhas pra mim, mas nada relacionado ao esporte ainda. Pra depois eu começar a fazer uma aula de personal de futevôlei com ele. E daí peguei gosto pelo esporte e comecei a jogar. É, Depois disso, comecei a me dedicar bastante nos torneios locais aqui, jogando também. E quando eu ia pra arena, que eu treinava num horário bem peculiar, né? Eu treinava mais depois do almoço, assim. Sim. Depois dos meus treinos, tinham duas meninas que iam treinar lá, a Lorena e a Deta. Meninas que competem hoje o circuito aqui local também. E eu ficava observando bastante elas lá. E quando eu ia para os meus torneios para competir, elas também sempre estavam desempenhando. Uhum. E como eu via muitos treinamentos delas, eu acabava de vez em quando dando uns palpitezinhos, né? Então, de vez em quando acertava, de vez em quando errava e ficava com aquela cara, né? Né? Mas eu acho que ali foi o meu grande start, né? Eu comecei a palpitar um pouco nos jogos delas pra tentar ajudar. É, Antes disso, eu acho que um pouco do que eu tenho hoje como treinador vem do meu professor de futsal da época do Marista, né? Professor Escrimin, Saudoso. saudoso. Para mim, acho que foi ele que moldou, na verdade, o meu jeito de lidar hoje com atletas. Ele era muito bom no gerenciamento de grupo. Muito. E sempre me colocou como líder, como capitão, né? Eu sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas, de todos os tipos, desde o cara que ninguém gostava até o cara que todo mundo adorava. Eu tinha muita facilidade. E a partir disso eu acho que também deu um start, falou assim, ó, aquilo ali eu já gostava do estilo do cara, ele já, né, me colocou à frente de algumas coisas na época. Uhum. Por mais que fosse criança, brincadeira de criança, você sente uma responsabilidade um pouquinho Claro, diferente. claro. E a partir daí, eu comecei dar mais palpites em torneios e ver o número de meninas aumentando lá na arena que eu treinava. No final do ano, a Lorena falou que queria tentar desempenhar um pouquinho mais, queria treinar mais dias na semana. Elas treinavam só terça e quinta. O número delas já tinha aumentado de 2 para 8. E deu. Cara, vou treinar junto com ela, vou jogar as bolas lá pra ela. A gente acaba fazendo uma interação. Também queria treinar mais dias na Vou semana. ajudar Vou ela, me ajuda ajudar, também. Legal. exatamente. Lorena é uma professora de educação física, Sim. então já me ajudaria também um pouquinho nessa parte. E deu 2 dias.
veio a Ju Farias. Junto com a Ju Farias veio o meu desespero, né? Que ela falou, ó, Vem a pressão junto. a melhor do estado, eu acredito que tecnicamente entre homens e mulheres a melhor Com do certeza, estado, com certeza. né? Com certeza. E a Ju foi minha professora. Então daí o negócio começou a ficar um pouquinho mais sério. Comecei a estudar bastante para ver o que eu ia trabalhar com elas, porque de vez em quando ajudava o Cicinho nos treinos, de vez em quando ficava lá para ver, mas você montar um treino, você progredir um atleta, e ainda mais meninas que já competem no nível máximo local, é muito difícil, né? Então, Muito difícil. comecei a pensar de dezembro até janeiro o que eu ia fazer no dia 8 de janeiro de 2024, foi o meu primeiro dia como professor, Que massa. para ver o que eu ia poder fazer para elas para tentar desenvolver algum trabalho. Comecei com elas, com as duas. Estudei bastante, mas muito material, né, de internet, comprando conteúdo, vendo conteúdo, tentando entender um pouquinho mais do jogo. Feminino, por mais que esteja sendo mais agressivo o jogo agora, ele é um jogo de ping-lob, então é um jogo de muita inteligência, muito Sim. cognitivo, né? Então, comecei a estudar bastante essa parte, fui para fora, né, buscar ajuda em São Paulo, de professores diferentes de alto rendimento, no Rio de Janeiro, com o Diego Martins, professor da Natália e da Vanessa, que eu acho que hoje são a dupla Top. 1 do Top. mundo. Aliás, um abraço, Diego. Boa, boa. Mas fui buscar me especializar um pouquinho para estar preparado para as duas só, né? Mas no começo era só brincadeira, eram treinos a mais na semana. Ainda tinha trabalhava com construção civil, Uhum. então ainda tinha minha parte lá da empresa de reforma e construção. E, né, ia lá segundas, quartas e sextas, os dias que não tinham coletivo, para conseguir desenvolver. As meninas do coletivo, as 8 meninas, elas voltavam em fevereiro só. E a Lorena e a Ju começaram em janeiro. E quando voltou o coletivo, lógico que por conta de já estar batendo na bola, de fisicamente estar um pouquinho melhor, elas já estavam voando bastante, né? Claro. E o treinador delas na época, o Bruno, né? Eu acho que viu que elas tinham dado uma despontada, como dupla começaram a brigar por campeonatos, né? Tinha um enfrentamento muito bom com as meninas de Santa Catarina, que hoje são as meninas muito fortes do sul aqui. Então, cada vez mais ele foi vendo o potencial e me passou às 8. Então, já treinava coletivo, terça e quinta, e segunda, quarta e sexta, às 2. Treinava numa turma, do meio-dia, desde a época do Cícero, a mesma turma. E ele me passou também os meninos que eu treinava para dar treino. E aí veio, né, mais estudo para masculino um pouquinho, mas a minha especialidade sempre foi, o meu foco sempre foram as meninas. Sim. Né? E com o passar do tempo, eu comecei a conversar com os treinadores daqui também, né? O Ari, o Wilson, né? Uma grande referência minha também. Sim. O Almir Absurdo. é outra referência minha. E Cantu, Endrio, todos os caras que trabalhavam com o público feminino, para a gente formar uma equipe de feminino paranaense. A minha intenção era sempre elevar o nível do treino. Quanto mais meninas boas, né, tivessem praticando e treinando juntas, eu achava que ia ser melhor pro desempenho quando viessem meninas de fora competir com a gente, né? Então, eu sempre achei a mescla interessante. Conversei com todos eles, né? Pedi para eles autorização para convidar as atletas deles para estarem participando e aumentei o grupo de 8 para 12. Né? Uma das meninas, a Deta, foi morar na praia, a Dai tinha machucado o joelho, também ia ficar um tempo fora, então aumentei para 12 lá para ficar com 2 opções a mais de meninas lá por dia, para não quebrar o treino, né? Para não deixar um número menor. Só que foi ganhando corpo, as 12 viraram 20, as 20 viraram 40, as 40 viraram 60, e hoje eu tô com mais ou menos 170 meninas ativas treinando comigo. Caraca. Parte do masculino também trabalho, né? Nas segundas e quartas também de noite. Mas o meu nicho ficou bem feminino, né? Sim. Até agora também, que daí veio o grande convite também do Copacabana para ser treinador do masculino profissional também aqui de Curitiba, né? Então hoje estou à frente do Paraná Clube de Futebol, que veio, né, para somar na minha vida e veio mais um desafio, né? Jogo muito diferente, um jogo mais intenso, um jogo de mais de força física, que eu preciso ainda entender muito mais do que eu entendo para conseguir dominar completamente. O jogo feminino eu já tô, né, um pouquinho mais avançado, não vamos dominar nunca, né? Sim, mas Sempre sim. um assunto, mas para mim já é nível mais diferente. tranquilo. Mas agora, junto com os meninos, veio o meu novo desespero também. Que coisa De boa. estudar bastante, mas eu gosto muito do desafio. Acho que isso é a principal, né, coisa da vida de um treinador, né? Você conseguir potencializar e passarem desafios para você conseguir fazer seus atletas produzirem e ter um pinguinho ali né, de ajuda, né? Da Participação, forma de né? participação no,
no desempenho desses atletas, eu acho. Cara, que massa, que massa. E isso é muito louco, porque, tipo, igual você falou, dia 8 de janeiro de 24 foi a primeira aula, Sim, e, tipo, a gente passou 1 ano e meio agora, e aí você já tá assumindo todas essas frentes. Mas, uma coisa que é massa a gente falar, que, cara, nada vem por acaso. Entendeu? Você tinha suas referências como professores, né? Tanto da parte esportiva quanto da parte, com certeza, tipo, acadêmica, assim. Mas você teve a sua referência dos seus mestres, digamos assim, sim. que você vai pegando um pouquinho de cada um, né? Você vai virando, tipo, aquele que, né? O quebra-cabeça ali. Mas você, cara, fez os seus cursos, São Paulo, Rio de Janeiro, eu lembro que tinha, enfim, os professores, os treinadores que são referência no país, você tava buscando e sugando, assim, do cara, entendeu? É muito conteúdo. E, assim, por se tratar do teu nicho do feminino, na minha visão, é mais difícil, cara. É Sim, mais difícil. Por que que é mais difícil? Porque o Piá, ele nasce chutando uma bola. Daí ele vai jogar bola, daí pra aprender a jogar futebol é muito diferente, mas você tem a coordenação motor ali um pouco mais desenvolvida, o teu desenvolvimento performance vai ser um pouquinho mais avançado. E aí o feminino, ele tem essa parte histórico-cultural, que não é tão vantajosa, digamos sim, assim, e o jogo é completamente diferente, sim. né? Tipo, igual você falou, são coisas completamente diferentes, cara. São Corpo quase, diferente. são outras modalidades, é outra modalidade, efetivamente. Então, cara, você ser um homem que praticou esporte a vida inteira, que começou a jogar futebol e você lidar com o público feminino é muito difícil, entendeu? Só que daí também vem. Então, eu gostaria de salientar 3 coisas aqui nessa minha fala. A primeira são as referências que você tem, que são excelentes. A segundo, a busca por conhecimento, de estudo mesmo, de, tipo, não achar que só porque é esporte você vai fazer de forma empírica, tipo, não, eu jogo pra caramba, então eu sei ensinar. Não, você tem que buscar. E a terceira é o teu tato com as meninas, entendeu? Tipo, isso eu acho que os três são diferenciais, mas isso eu acho que é o que vai cativar mesmo, sabe? Tipo, cara, você poderia ser o melhor jogador, o melhor treinador, o cara que mais tem estudo, mas se você não tivesse o tato pra lidar com as meninas, você. Com meninos também, mas assim, principalmente com meninas, você não ia conseguir o que você tá tendo agora, entendeu? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tipo, como que ao começar a trabalhar com 2 meninas, você tem essas, sei lá, quase 200 e é meio que esse Team Biel que você criou é tipo uma família, cara. Bom, a gente pode ver na câmera dele aí, se vocês podem ver atrás, tem uma dedicatória do aniversário ali que fizeram pra ele, tem as assinaturas na bola. Cara, não é qualquer professor que consegue isso, entendeu? Tipo, não é mesmo, não é mesmo. Então eu gostaria que você falasse isso, tipo, cara, você pegar agora uma coisa que era um esporte que por uma dificuldade ali física você acabou gostando, daí você começa a trabalhar, você começa a amar, daí de repente você começa a ajudar a gente e isso vira uma família tua, Sim. sabe? É isso que eu quero saber, sabe? Tipo, como é que é Eu pra passo vocês. mais tempo com elas do que com a minha própria Eita, família em casa, né? exato. Inclusive, sexta-feira agora, estamos indo com 25 meninas para São Paulo Caraca. para disputar o LSK, um torneio Sim, nacional, né? Então, acho que vai ser a primeira vez que um grupo de Curitiba vai sair com 25 atletas para competir a nível nacional lá, cada uma na sua categoria, logicamente. Mas, cara, a parte mais complicada, assim, de você aprender a lidar, na minha opinião, é porque ali, como são todas muito boas, todas atletas de ponta, você conseguir deixar o ambiente harmônico, entendi. né? As meninas são meio Entendi. complicadas Entendi. na hora de discutir. Elas gostam de uma confusãozinha. Mas você tentar lidar e entender com como as pessoas são diferentes, né? Elas têm diferentes maneiras de pensar, de agir, e você tratar cada pessoa da maneira que ela gosta de ser tratada, Massa, mas massa. também não deixar transparecer que você está privilegiando alguma Sim, pessoa claro. ou uma outra, eu acho que é a parte mais importante. O ambiente harmônico que eu consegui criar ali com elas foi muito do entendimento delas que umas precisavam das outras para evoluir, Uhum. né? A gente hoje trabalha numa região muito central de Curitiba, então ali fica perto para todo mundo, né? E também é uma coisa que me ajuda bastante. Sim, Mas a forma que eu trato elas ali, não, eu gosto de acompanhar todos os campeonatos, independente do nível que vai estar o campeonato ou da onde for, eu gosto de assistir, até porque o meu treinador fazia muito isso comigo. sim. Quando eu saí da escola para ir para a faculdade, ele ia assistir meus jogos, né? Então ele me passou muito isso daí.
A atenção de você levar uma aguinha pro treino pra pessoa não precisar se preocupar com isso. Nos dias de campeonato sempre levo, né, um carbogel ali, né, uma barrinha de cereal para elas não se preocuparem com a alimentação também. O conversar e ser participativo na vida delas, que eu acho muito importante, Show. que você consegue daí também criar um vínculo de confiança, né? Eu gosto de ser amigo das minhas atletas e eu acredito que eu seja amigo de todas elas. Então já fui em tese de TCC de uma, já fui em todos os aniversários possíveis e imagináveis. Quando tem aniversário de uma menina que cai no dia do treino, a gente faz um bolo para contar Que parabéns. massa. No começo, quando elas estavam brigando pra caramba, que era aquele negócio de tipo, as meninas de fora, as meninas que eram daqui, né? Fazíamos churrasco no final de semana para todo mundo jogar, se inteirar. E a coisa foi andando, né? É muito difícil você controlar um ambiente que ele é extremamente competitivo, principalmente Claro. quando essas atletas competem umas contra Entre as outras si, no final de semana. aham. Então tem aquela coisa, putz, será que mostro no treino que eu tenho de melhor? Será que não mostro? Mas elas conseguiram entender que se a gente se unisse, a gente conseguia fazer um negócio de modelo pro Brasil. Uhum. Hoje a gente está falando de 99% das meninas que competem na categoria Open hoje treinam juntas. E tem sido muito benéfico porque elas estão evoluindo. E quando o atleta vê que ela está evoluindo a partir desse modelo, aí beleza. Elas podem duvidar um monte de coisa da minha forma, mas nunca da minha intenção delas melhorar. Perfeito. E eu acho que é isso que a gente acaba ganhando, esse tipo de confiança. Ser amigo delas é o meu principal objetivo, até porque eu gosto que elas me contem, me tragam problemas que elas têm do extra quadra, pra gente trocar ideia, às vezes não é nem o ajudar, mas você ser um bom ouvinte também, Ouvinte. e Perfeito. ela entender que ela pode estar segura conversando com você é muito importante. Até também para entender, às vezes, um dia que ela não esteja tão bem tecnicamente, fisicamente, mentalmente, para poder desempenhar, e a cobrança não ser excessiva, porque eu gosto de cobrar elas, né, a gente cobra com quem a gente Tem vê que. potencial, né? Aham. Então, se eu tô cobrando delas o tempo inteiro é porque eu realmente acho que elas podem me entregar um pouquinho mais e também porque eu acredito no desenvolvimento de cada uma. Então, é uma forma que eu penso que é dar atenção Sim. para elas, né? Mas, basicamente, para conseguir liderar esse grupo de meninas aí, todo mundo com o seu ego, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de pensar, né? Ninguém pensa igual. Eu acho que é muito de você criar um ambiente que seja ele bastante harmônico, que tenha uma amizade, que elas tenham confiança em mim e que se sintam bem também de estarem treinando, que é difícil, né? Um homem à frente de um grupo É desse tamanho de difícil. mulheres, até porque no começo do esporte, né, a gente tem professoras mulheres também, e no começo as meninas se sentem muito confortáveis em treinar com uma outra mulher. Claro. Até porque também elas entendem o próprio corpo, então é mais fácil Exato. de você, né, conseguir visualizar o teu crescimento potencial, mas depois que a coisa foi se tornando grande, elas se entendem muito confortáveis comigo e eu com elas, então hoje em dia pareço mais uma delas no meio ali. Sim, sim. Então a gente acaba ficando igual. Que massa. E isso é muito massa, cara, porque a gente entende que o ser professor, ou se as pessoas forem levar pro lado business, assim, tipo, você ser líder, você ser chefe, cara, na verdade você tá ali pra servir outras pessoas. Com certeza. E é muito legal que, tipo, cara, que nem você mesmo falou, e é real. Cara, você tá montando treino, dando bronca, dando dica, dando sugestão e melhorando coisas em meninas que jogam muito mais que você, velho. Com Tipo, certeza. sabe? Tipo, e é o que vale. Sim. A menina que tá do outro lado, a pessoa que tá do outro lado, ela entender que você não tá falando isso por ego, não tá falando tipo assim, não, eu sei porque eu faço. Não, é porque a gente trabalhou isso. Sim. Tipo, a minha função aqui não é ser absolutamente craque e depois passar o conhecimento. Não, são funções diferentes e elas entenderem o todo. Que nem você falou, uma é diferente da outra, daí tem que uma era de fora, que jogava contra, e elas ainda jogam contra e tal. Mas o negócio é entender o todo. Tipo, por que nós todos estamos aqui? Qual que é o objetivo comum? Cada uma vai ter o seu objetivo individual, aquilo que você falou. Você vai tratar de cada uma do jeito que ela é. Uma gosta de brincar, a outra não gosta. Uma gosta de aquecer assim, a outra não gosta. E assim funciona. Mas por que todos estamos aqui? Nós estamos aqui todos por causa disso, para virar modelo para o Brasil, porque o Paraná vai crescer em futebol, que nós agora vamos com 25 meninas para São Paulo. Cara, isso é o que dá a motivação geral pra galera, entendeu? Então, muito massa você falar que é nesse tato, nessa amizade, nesse entendimento que daí as coisas vão funcionar. Lógico, se você só tivesse isso, não tivesse capacitação técnica, tchau pra você também, não Claro. serve. Mas é isso que dá o dia a dia, né? Cara, você vai
Você falou, né? Eu vejo mais elas do que vejo a minha família. Então, como que você não vai compartilhar coisas da tua vida? É. Como? E assim, também nessa parte, lógico que elas sabiam que estavam pegando um cara que estava em processo também, né? Sim, Assim como sim. elas estão em processo de atleta, eu também ainda estou em processo de professor. E nunca a gente vai aprender 100% do conteúdo. Perfeito. Mas quando elas veem o teu esforço e tua dedicação para você conseguir passar algo diferente, passar algo novo, dificilmente eu repito treino nesse um ano aí, eu acho que eu devo ter repetido uns 2, 3 treinos só, Massa. de formas diferentes, mas eu tento sempre trazer algo novo, sempre faço interação dela com as meninas profissionais de fora, então a gente sempre coloca uma menina daqui para jogar com as meninas de fora, não só campeonatos de fora, mas daqui também, para ela jogar com o ídolo, para ela ter essa experiência, absorver conteúdo, entender como é que pensa o alto rendimento, porque hoje eu acredito que a gente está começando a galgar um espaço no nível nacional, Boa. coisa que a gente não tinha muito. A Ju sempre foi a nossa representante fora daqui, né? Sim. Mas ela era uma única menina que tinha esse objetivo. Hoje, as meninas mais novas, tem meninas que têm 16 anos, 17 anos, que estão vendo a Ju também como modelo e também estão competindo fora, estão vendo a possibilidade de um dia serem uma Natália, uma Vanessa, uma Rai, Sim. uma Josi, uma Lani. Show. E estão acreditando, estão entendendo essa fase. Então, se as pessoas veem o cara que se esforça, a pessoa que se esforça para fazer com que ela seja cada vez melhor, eu acho que as pessoas compram muito a ideia. Claro. Então, no começo, elas sabiam que eu poderia não ter muito conteúdo, mas que eu tinha o esforço de adquirir conteúdo e a partir daí a gente ia fazer um bom trabalho. Essa entrega, né? Então, elas entenderam cada fasezinha do meu processo para hoje a gente conseguir colher resultado bem importante e significativo. Nos últimos 5 torneios, se eu não me engano, contra as pessoas que vieram de fora também, uma dupla daqui, e hoje, por coincidência, é a Ju e o Vini, que treina comigo no Copa, Sei. Aham. ganharam as categorias mistas aqui, fazendo os jogos mais espetaculares do torneio. Então é um negócio que massa. tá sendo bem legal. E agora, estando à frente de um time também, antes eu não tinha esse público masculino profissional. E agora, trabalhando com o feminino e com o masculino, a gente pode fazer uma coisa bem forte. Outra coisa que eu sempre gostei de falar pra elas é assim, não precisam treinar só comigo, vocês têm mais opções de jogar em outros lugares. Sim. Tem muitas pessoas capacitadas. Eu acho que um grande problema também é você tentar descredibilizar o outro, né, para você se autoafirmar. E isso é uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Perfeito. Tem muitos caras muito melhores do que eu, muito melhor que eu, em alguma área. Sim, são pontos diferentes de treino. Tem a parte técnica, tática, reativa, cognitiva, e tem várias especialidades de cada profissional. E estilo de ver o jogo também, né? Exatamente, né? O jogo sempre não é uma coisa certa, né? Sempre Sim. é uma variável e tem também a habilidade do atleta. Claro. Mas eu sempre falo pra elas, vão treinar em outros lugares, às vezes eu não tô conseguindo enxergar uma coisa que a outra pessoa vai enxergar e vai te facilitar alguma coisa. Então, a gente trabalhar em conjunto, tanto as meninas como atletas, como nós treinadores locais, para desenvolver e pensar no potencial da pessoa, do atleta, ao invés de pensar no nosso próprio ego, em minha atleta, Perfeito. meu mérito, se a gente conseguir dividir, cada um conseguir trabalhar o que melhor sabe para potencializar, né, uma pessoa, eu acho que é a melhor saída para tudo. Nossa, não, isso com certeza, cara, com certeza. São várias formas diferentes de ver o jogo. E é bom pra elas verem todas essas formas, entendeu? Lógico, você vai se adaptar melhor com um, com o outro, mas, cara, você tem que ver tudo e a questão de monopolizar as coisas, né? Tipo, cara, não, ela é minha atleta, a gente vai fechar esse horário. Não, mas eu tenho outro horário. Não, então vamos fazer treino nesse horário também. Cara, ninguém vai ganhar com isso. Nem você como profissional, nem elas como profissionais também. E agora sobre o masculino, que é esse novo desafio cabuloso, com os fera, você é louco. E falar sobre esse desafio com os meninos, que tipo assim, os meninos você já conhece, você vê os caras jogar o tempo inteiro, a gente é amigos de alguns ali, mas assim, como que vai ser agora lidar com eles agora no masculino, que é um jogo mais potente, digamos assim, né? Sim. Nos campeonatos mais potentes e representar o Paraná Clube também. Que, assim, aqui vai também o meu parabéns ao Paraná Clube. De verdade, sério mesmo, porque independente da situação que tá no futebol de campo ou etc., eles estão com um time fortíssimo de futebol, de futsal, né? Futebol de salão, e agora com um time fortíssimo de futevôlei, e eu sei que eles atacam em outros esportes também por ser um clube. Então eu acho que isso também tinha que causar um pouquinho de constrangimento nos outros clubes que nós temos aqui para abraçar essa situação. Então, primeiro, parabéns para você e pro time do Paraná, de verdade mesmo, do Paraná Clube, mas gostaria que você falasse agora dessa responsabilidade
visibilidade, porque, cara, daí você tem uma visibilidade maior. De novo, o teu nicho é o feminino, é legal, legal não, é perfeito que seja assim, mas agora com o masculino ele é uma outra pegada, diferente, não tô falando que é melhor ou pior, é diferente, e daí eu gostaria que você falasse agora dessa situação, porque eu sei que, tipo, cara, se isso acontecesse comigo, eu ia dar uma. Também eu ia falar: caraca, meu, como é que eu vou falar pra esse maluco que na verdade é levantar tem que ser um pouquinho mais pra lá, porque ele me viu jogar, sabe? Tipo, cara, eu já joguei contra ele, eu já perdi dele, sabe? É outro caso interessante, né? Porque assim, a Ju foi minha professora, a Deta foi minha professora, já Aham, tive aula com a Monique também, que hoje treinavam comigo, e eu tinha muita dificuldade de entender o que a pessoa, que nem você tinha falado anteriormente, o que aham. que sou pior tecnicamente, quando não concorro na categoria delas, Vou poder posso falar. acrescentar. Quando veio daí o convite do Copa pra eu conversar lá, né? Pra ser o treinador do Copacabana juntamente com o Paraná Clube, daí eu olhava, meu Deus do céu, né? Vina, Lápis, Andrezinho, Dauan, Meu Deus. Davi, Vico, Tudo Giovanni, Jaguar, inclusive. todos eles, todos eles. É, então, deixa eu ver se não esqueci de ninguém, calma. Não vai. É, Não. Vina, Lápis, Dauan, Davi, Andrezinho, Giovanni, Andrezinho, Vico e o Vini. perfeito. Temos Beleza? o time Todos inteiro. aí. É, cara, aí é uma questão de já o Lápis e o Vina eram meus ídolos locais, né? Sim, sim. Então a gente começa a gostar do esporte por conta de uma coisa. Então, no meu caso foi o Vinícius, né? Show. Falava assim, cara, um cara desse Como tamanho, é do que meu pode, tamanho, né? como é que Como pode é que fazer o que ele pode, cara? faz, né? Como é que Comecei. pode? Mas localmente eu sempre gostei muito de assistir os dois, porque eram nossos representantes locais contra as No pessoas de Nacional. fora, né? Então, agora que veio o convite, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com esses meninos agora? No começo, eu agradeci o convite lá com eles, falei que, né, a gente tinha que conversar um pouquinho mais, eu precisava entender também o que eu poderia desenvolver neles. Eles me passaram também que queriam um treino técnico, tático também, junto com a intensidade que eles precisam e Claro. necessitam, né? Mas isso também, eu acredito que seja um trabalho extra quadra que eles podem fazer Perfeito. também em conjunto com a areia, né? Eu acho que a preparação que eles fazem extra quadra que vai desenvolver tanto sono como alimentação, como Tudo, preparação física. tudo. Mas eu, né, eu falei, ó, entendam que vocês estão pegando para um professor que domina um pouco o jogo feminino, mas que não domina completamente o jogo que é jogado do Open hoje, mas vou estudar sobre e vou ver se encaixa com o meu perfil. A gente tem um jeito de trabalhar. Todo mundo tem sua metodologia, Sim. né? E eu preciso ver se encaixa no perfil que é apresentado do jogo masculino junto com a minha metodologia, se eu consigo potencializar o Show. meu treino, né? Perfeito. Então eu tive que pensar nessa situação. Eles me falaram que o Copacabana iria virar Paraná Clube, que a gente ia ter competições nacionais, que os meninos iam ter toda a ajuda possível para poderem sair daqui para competir e ganhar uma visibilidade. E eu comecei a analisar os jogos deles antes de aceitar o convite. Então peguei jogos no YouTube que tinham dos meninos do Vina, do Lápis, todos eles, para ver o que eu achava, se eu conseguia achar algum erro, porque às vezes você olhando parece tão perfeito. Parece tão perfeito. Parece mais mérito do adversário de derrubar a bola do que deles Falha de sua. errar Uhum. defensivamente. Então, eu falei, o que eu posso acrescentar para alguns deles ali que possa, né, potencializar mais eles para eles se tornarem campeões nacionais. Os meus meninos lá do Copa, eles têm que pensar em ser campeões É isso. nacionais. É Essa é a isso. mentalidade que eu espero deles. É isso. É isso que eu conversei com eles no meu primeiro dia. Então, fui para casa, aí você começa a ver um negocinho outro, começa a pensar, putz, esse meu treino aqui pode ser que sirva para alguma coisa para ele lá, né? São 8, então a gente consegue fazer uma coisa bem bacana para voltar um treino específico para um, né? Mas que Uhum. agrade o coletivo. Sim. E a partir daí eu fui lá, voltei no copo, falei, ó, eu aceito, né? Passei os meus horários para eles, porque os horários que o masculino treina são os mesmos horários do feminino. Sim. Então a gente teve que fazer uma readaptação de agenda de forma que não ia influenciar tanto na vida de nenhum deles e delas, Sim. né? Mas comecei o trabalho, a gente foi, né, conversar com os atletas para explicar os objetivos, o porquê que estava indo para lá, o que eu pretendia com isso, né? E, cara, por enquanto tá sendo um desafio muito grande para mim e o que eu não esperava ser tão rápido assim, Aham. né? Lógico que a gente tem objetivos pessoais, né? Do mesmo jeito que eu comecei com a Ju e com a Lore, meu objetivo com as meninas sempre foi manter esse padrão de treino, esse padrão de atleta, para que nunca deixe o nível cair, né? A gente sabe que, né, assim como no futebol, quando a pessoa, né, começa a ultrapassar um pouco a linha, até do próprio treinamento, ou do treinador também, né, que precisa adquirir mais conhecimento, essa pessoa tem que ir para o próximo lugar dela, Sim, que é sim. normal na Faz vida de um parte. atleta. É, então, mas quando veio os meninos também, daí eu já
tinha um projeto para apresentar pro masculino agora. Eu consigo levar o meu menino desde o iniciante até Show, o Open direto. show. Tô estudando ainda sobre, né? Os meninos competem mais, até por conta do número de categorias de competições nacionais que abrem para o masculino, então a gente tem que fazer toda uma agenda, né? Tempo de descanso, tempo de viagem, logística, tá sendo uma Claro. coisa muito profissional que o Paraná tá fornecendo pra Show. gente. Toda a parte de material, toda a parte de ajuda, né? De patrocínio, esse tipo de coisa, eles estão nos ajudando bastante para desempenhar. Então, desafiador, mas tô adorando o momento que eu tô Massa. vivendo lá. E eu acho que a gente pode fazer um bom trabalho ali. Os meninos têm potencial, eles têm vontade, têm fome. Então, a minha ideia é fazer um ótimo trabalho para levar eles a serem campeões nacionais. Cara, isso é muito massa. E assim, agora, tendo esse panorama geral da elite do feminino daqui do Paraná e a elite do masculino aqui do Paraná, que você tá, não vou dizer à frente, você tá junto no time, né? Acho que não é esse o interesse. Perfeito. Você tá junto nesse processo. É muito legal que, tipo assim, eu que sou um amante do esporte, qualquer, mas desse também e muito, é, é bom que isso esteja sendo feito pro esporte. E tá até numa questão social do negócio, tá? Porque o que acontece? A gente é muito louco isso. A gente tem essa sensação de que, tipo, não, mas eu só dou aula de futebol aqui em Curitiba. Ah, mas atingir a elite. Mas é só a elite aqui de Curitiba e tal. Cara, o esporte inteiro de Curitiba vai mudar por causa disso que tá acontecendo. Lógico. Ah, é por causa do Biel. Não, ele tem a sua parcela. Show. E ainda bem que tem. Mas de tudo isso que tá acontecendo, todo esse investimento, toda essa mobilização, todo esse entendimento dos atletas, isso vai mudar o esporte em Curitiba. E às vezes eu não quero dizer somente, vai mudar o esporte porque os títulos virão. Eles virão. Eles virão. O processo vai chegar lá. Mas o esporte, o gosto pelo esporte, a abertura, o acesso, sabe, cara? A gente vê, cara, gente que, sei lá, o cara é um empresário, é um empresário de sucesso, mas às vezes o cara não tem a vida pacífica que ele deveria ter. E às vezes falta terapia, às vezes falta um bom casamento, ou uma boa solteirice que seja, falta um bom conhecimento, mas às vezes falta um esporte na vida do cara. Com E certeza. esse cara com 40 anos, ele vai falar, cara, o esporte aqui em Curitiba tá bombando, tô vendo um monte de gente da minha idade lá que nem jogava bola, ou sei lá, tá fazendo, eu acho que eu também consigo. E esse cara consegue. E eu acho que tudo no esporte ele vem de cima pra baixo. Sim. Né? Quando você vê um time de futebol que tá indo mal, pode saber que a diretoria tá com problema. Pode saber. Ah, mas o jogador é ruim. Tá, isso é um achismo teu, mas pode saber que tá com problema na diretoria. Então, quando você pega uma elite organizada feminina, uma elite organizada masculina com investimento, cara, isso vai respingar em mim que jogo uma vez a cada 2 semanas. Vai, entendeu? Então, isso eu acho muito massa que tá acontecendo. Quando a gente pensa em esporte, ele não é só uma ferramenta social. Eu acho que o esporte ele molda a pessoa, pelo menos no meu caso. Todos os amigos que eu tenho desde o final de semana, desde o final de semana, da minha infância, eles foram, eu comecei a amizade com eles por conta do esporte, por Perfeito. conta do futebol. Além de tudo, você consegue se relacionar com pessoas, conversar com pessoas, né? Conhecer a história de vida de cada um. Como ferramenta social e também de interação, para mim o esporte é necessário para todo mundo, independente de qual esporte seja. Independente do nível. É aí que tá. Exatamente. E daí falando um pouquinho sobre essa questão. Futebol ainda ele é um esporte muito amador, Sim, né? A gente sim. sabe que ainda tem muito chão para caminhar, as federações elas precisam ser mais unidas, os CTs e os professores, treinadores têm que ser também mais unidos, assim como os atletas têm que se respeitar. Então tem muita coisa para crescer, mas você conseguir fazer um negócio profissional num esporte amador, pode ser que desencadeie uma coisa que a gente não sabe onde vai chegar. Tá. Então, se você conseguir colocar numa equipe de feminino, né? A gente entrou com um projeto agora no Pro Esporte, no governo do estado do Paraná, Sim, ótimo. pra gente conseguir uma verba para conseguir viabilizar esse tipo de coisa, com psicólogo esportivo, nutricionista, preparador físico, pessoa que vai fazer lá toda a parte de alongamento das meninas, né? Mobilidade, Uhum, parte de nutrição também. uhum. Então, dá uma estrutura profissional para que a pessoa que queira tenha a oportunidade de chegar sendo amparada por esse tipo de coisa, eu acredito que seja um caminho. Total. Com o Paraná Clube, como é um clube grande, a gente já tem, já tem toda uma estrutura Estrutura formada. legal. Eu Uhum. tô tentando formar a mesma coisa para as meninas, para que daí todo mundo consiga enxergar o esporte localmente
como realmente um esporte que pode ser profissional. Real, Uhum. profissional no sentido real da palavra, para tu ter Sim, toda de assistência para profissão. quem quiser, para a Aham. pessoa conseguir viver. Hoje são poucos atletas que conseguem viver do esporte e a grande maioria dos atletas, na verdade, eles dão aula junto para conseguirem rentabilizar. Então, o esporte, lógico, que a gente sabe que tem visibilidade, tem todo esse tipo de coisa, mas está começando a crescer, está começando a passar nos canais de televisão, Perfeito. né? As plataformas também começam a passar competições todo momento, todo campeonato que tem, por mais que seja local, tem uma transmissão também. Então tá começando a crescer. O que a gente tem que fazer é aproveitar o momento do crescimento do esporte que todo mundo está praticando, porque precisa de menos gente para praticar. Nas 4 pessoas você consegue jogar. No futebol a gente sabe como é difícil juntar 14 É. pessoas para conseguir fazer um joguinho. Então, aproveitar esse boom que o esporte está dando para profissionalizar algumas coisas e a pessoa enxergar um futuro dela ali, que pode ser um atleta de alto rendimento, consegue dar aula junto, mas que consegue dar aula e também focar na parte de atleta para ser rentável para ela, eu acho que é muito importante. Se a gente não aproveitar o momento agora, dificilmente vai acontecer, porque tem esportes que são passageiros. Eu lembro que Uhum. quando eu era pequeno de manhã, eu assistia muito futebol de areia, Sim, beach aham. soccer Beach lá. soccer, sim. E na época era o esporte da moda. Eu não quero que o futebol ele seja também um esporte de moda. Eu quero que ele venha para ficar. Sonho um dia de ver em Olimpíadas, ter um Claro. campeonato mundial maior, né? Hoje a gente tem Sim. poucos representantes do esporte fora daqui, né? Mas a gente tem um sonho e tem que aproveitar. Quanto mais você profissionaliza alguma coisa, mais fácil fica de atrair o público e o pessoal olhar para aquilo ali. Uhum. Quando a gente conseguir fazer uma estrutura, e não é por causa de A ou B ou C, quando a gente conseguir formar uma unidade do esporte aqui dentro de Legal. Curitiba e mostrar que também o Paraná tem potencial, tanto como o Rio de Janeiro, como as cidades do Nordeste também, que produzem atletas muito bons, Muito. Goiânia, Brasília, Santa Catarina agora também. Se a gente conseguir produzir os nossos competidores para mostrar que a gente também é uma potência nacional, a Uhum. tendência é o esporte local aqui crescer realmente e crescer com qualidade, que é o mais importante na minha opinião. Perfeito. E assim, a gente analisando. a- igual você falou, cara, o esporte na vida da pessoa, cara, ele é uma ferramenta social, mas ele é vital, assim, né? Igual você falou, é essencial. Em algum nível, seja ele qualquer, né? É, e é. Agora falando para quem pratica, ou para quem praticou, a gente analisa isso nas pequenas coisas do nosso dia, assim, sabe? Tem muita gente que tá conseguindo sucesso no casamento, tá conseguindo sucesso pessoal, emocional, sucesso espiritual, o sucesso profissional por causa de alguma valência que o esporte te dá. Sim. E isso como amador mesmo, assim, sabe? Tipo, você vê muita gente aprender, entre muitas aspas, a respeitar a hierarquia de um chefe porque pratica um esporte e entende que o treinador tem a voz ali naquele treino. Com Que certeza. sim, você tem lugar de questionamento, você tem lugar de dúvida, você tem lugar de discordância. Claro. Mas há uma hierarquia. Pelo menos no treino ali é uma posição que você olha. Gente, o treino de hoje é esse. É esse, acabou. Não que você, eu sou o rigidão. Não, mas é assim que funciona, como qualquer outro lugar. E aí as pessoas levam isso pro lado profissional, as pessoas levam isso pro lado em casa, né, para lidar com o próximo, com o cônjuge, com o filho, com o pai. Então, eu vejo isso muito no meu dia a dia hoje, como ex-atleta. Eu vivo o esporte até hoje, mas como ex-atleta. E é muito louco que você leva um pouquinho disso para todas as áreas da tua vida. Sim. Você lembra de alguma coisa, assim, sabe? Tipo, quando você vai erguer demais o teu ego, você fala assim, mano, mas ontem eu tomei um vareio lá na quadra. Tipo, quem sou eu, Uhum. exatamente? Ou do lado um pouquinho também positivista, do tipo, mano, eu acho que eu não vou conseguir. Não, mas como assim eu não vou conseguir se eu tô. Se eu consigo levantar às 6 horas da manhã em Curitiba pra treinar futebol ou pra ir pra um outro esporte, seja ele qual for, eu consigo fazer essa parada. Ou Sim. pelo menos tentar ao máximo, tá ligado? Isso é muito louco, né? Cara, eu acho que trabalhar com esporte hoje tá me proporcionando estar no melhor momento pessoal da minha vida. Massa. Você tá feliz por conta disso daí, do teu trabalho, né? Eu sempre achei que era assim, trabalhe com o que gosta. Cara, é a coisa mais verdadeira que existe. Sim. Eu vou pro lugar feliz, eu sei as pessoas que eu vou encontrar e elas vão estar felizes também porque 90% do meu público, na verdade, ele vem para aliviar um estresse do dia. Sim, Um sim. dia cansativo de trabalho, um dia que brigou com a esposa, marido, alguma coisa do tipo.
ou simplesmente para dar um ar na cabeça, né? Sim. E você trabalhar com o público que está vindo pro lugar e consegue, tipo, você consegue deixar ele feliz, leve, e sair dali com todos os problemas. Parece que quando a pessoa tá na Parece que, quadra né? comigo, parece que não existe nenhum tipo de problema. Então, isso daí é muito satisfatório, né? Com relação daí, o que você tinha comentado que eu ia pensar? Bom, eu falei da questão, dessa questão que a pessoa leva esses ensinamentos, essas Sim, valências do futebol para outras áreas a da vida. questão da hierarquia lá. Ah, também. Bom, como tem muitas meninas lá, no começo eu sempre achei por ter muitos professores treinando comigo, os Uhum. meninos do Copa todos são. Sim, E das meninas ali, tem 4 ou 5 meninas que também, além das meninas tem uma menina de Paranaguá, a Júlia, que também vem treinar comigo, também é professora lá em Paranaguá. entendi. Então no começo eu sempre fiquei pensando, será que elas vão ficar discordando de mim no treino? Como é que vai ser? E, cara, foi a melhor maneira possível, que elas Perfeito. entenderam isso, porque elas também tinham esse processo, né? Elas também tinham um professor que era professor Aí que delas. tá. Então, a gente consegue trabalhar bem. E elas entendem. Elas podem não concordar, mas eu acho que muito vem da tua base. Se você conseguir provar pra pessoa, e ela não precisa nem concordar ou discordar daquilo ali, mas se ela entender que você está embasado em alguma coisa, que tem, né, Fundamento mesmo. fundamento que você Aham. está passando para ela, eu acho que daí ela começa a entender. A parte hierárquica lá eu aprendi desde o começo, desde lá de casa, né? Sim, O meu pai também sempre foi um líder à frente do trabalho dele. sim. Então eu sempre vi como é que ele agia, como é que era, e também ele também era liderado. Claro. Então você conseguir entender esse tipo de coisa é muito importante. É, Depois, sendo aluno também, né? Depois sendo treinador, e você consegue entender essas fases hierárquicas que tem. E, cara, eu acho que muito de você conseguir transmitir pro atleta isso vai do teu empenho, vai da tua confiança do que naquilo que você passa para ele. Se ele conseguir confiar no teu trabalho, a parte hierárquica eu acho que daí é mais tranquila para É você muito massa. lidar. E o que eu acho mágico nessa questão da hierarquia, agora se tratando. Isso tem em outros ambientes também, mas principalmente do professor, do treinador, né? O que seja o técnico, mas essa função de professor ali. É que você. No organograma da questão, você tem a hierarquia, é você quem planeja, é você quem passa, é você quem explica, é você quem escuta, mas no na hora do vamos ver, você é o cara que tá servindo, Sim. né? E eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso maravilhoso porque, tipo, né, eu, por exemplo, na sala de aula ou algo do tipo, eu que tô levando aquela informação, eu que estudei, eu que tô fazendo mestrado, eu que blá, 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 só que na verdade, eu quero é o sucesso daquele cara. Que daí é o meu sucesso. Tipo, Sim. eu sou o suporte do cara, entendeu? E eu acho isso maravilhoso, velho. Servir é primordial para a vida, né? No meu entendimento, você ter o prazer de servir é muito bom. É muito bom quando você faz alguma coisa que impacta na vida da outra pessoa. É. É que você vê a pessoa, não que você tenha 100% do mérito, lógico, para nós treinadores é 1%. Quem vai querer ou não é o atleta. Sim. Mas você fala assim, putz, aquela bolinha que a menina virou ali, né? Eu Tem tenho um dedinho meu ali. Tem. Né? Aquele entendimento de leitura defensiva tem um dedinho meu também. Mas o prazer em servir para nós é o mais importante, né? Para os meninos e para as meninas, né, que quando atingem o nível lá, a gente, na verdade, dá o nosso tempo para elas, né? Isso, Que tempo a perfeito. gente não tem como estimar esse tipo de coisa. Perfeito. Então, do treinador que não consegue disponibilizar tempo, provavelmente não vai alcançar o sucesso, na minha opinião. Uhum, Porque a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. E quando perfeito. você passa o seu tempo com as pessoas para conseguir potencializar elas, eu acho que é uma coisa muito linda, cara. Cara, É total. muito legal, assim. Então, quando a pessoa tem o prazer de servir a outra lá e você vê o resultado posteriormente, eu acho que não tem sensação melhor. Né, aquela história de melhor dar o presente do que até receber ele, E é porque você isso vê a mesmo. felicidade da pessoa de conseguir conquistar. Para nós que trabalhamos no esporte, quando você vê um aluno teu, um atleta teu, no lugar mais alto do pódio, e ela olha para você assim, dá aquele sorrisão e fala assim: caramba, cara, É ela isso, velho. conseguiu. É É isso. satisfatório você fazer o teu trabalho render para alguém conseguir ser feliz. E eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, Cara, cara. cara, é o que vale, cara. É o que vale. É o que vale você levantar, é o que vale você ir estudar depois, entendeu? É isso que vale. Cara, Bi, isso é muito maravilhoso. E agora eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu me mando fazer essa pergunta. É,
Você falou, lógico, do teu processo aí de crescimento dentro do esporte, de entendimento, quais são os desafios que você tem com o grupo A, com o grupo B e tudo mais, e como você veio evoluindo como pessoa, igual que você falou, então eu quero puxar nesse gancho, né? Você tá trabalhando com uma coisa que você gosta, com o esporte, com aquilo que você ama, e isso pessoalmente te melhorou. Eu gostaria de saber, é uma pergunta meio cabulosa, Vamos lá. mas você é livre para responder o que você quiser. Tá bom. Aonde você vê Deus em tudo isso? Ou, se você vê Deus, porque também você é livre pra falar, não, é isso e acabou. E falo de uma forma bem genérica, Tá bom. pra você responder de forma bem genérica se quiser também. Porque, você sabe o que eu penso, mas se desprenda disso. Finja que você não sabe o que eu penso. Cara, eu vejo Deus na lesão do meu joelho. Perfeito. Se não fosse uma coisa ruim que acontecesse, que na hora você fala assim, cara, por que que tá acontecendo isso comigo? Era a fase mais, não, assim, pessoalmente muito difícil da minha vida, né? Muitas interrogações, que estavam acontecendo na minha vida particular. A única coisa que era minha fuga no momento era praticar futebol e Muay Thai, que eu adoro fazer. Lembro. E veio a minha lesão, junto com a lesão, tipo, né? Tive que ficar sem trabalhar um tempo por conta de não colocar o pé no chão, trabalhava na obra, não podia ficar de pé, então, né? Tem toda essa parte. Mas aquela minha lesão no joelho, um momento ruim da minha vida lá, que eu falava, cara, por que isso? Por que tá acontecendo comigo? Eu nunca faço, eu sempre tento ser a melhor pessoa possível. Me apresentou o que eu tô tendo na minha vida agora, que é o meu momento mais feliz. Eu acho que tá nessas partes assim. A gente consegue normalmente ver, né, eu não sei que cada um acredita, mas eu acredito muito. A gente consegue ver essa energia, né? Pode chamar de Deus ou energia ou qualquer coisa que a pessoa queira. Nesses momentos de dificuldade que você não entende o porquê que é que tá acontecendo aquilo para você, mas é que é um processo que você precisa passar para você colher lá na frente o melhor. Então tudo que eu plantei, eu acho que tudo que a gente planta de bom, a gente colhe no futuro. E no meio do caminho vai ter as pedras, vai ter as suas, seus deslizes, suas derrapadas, mas que o caminho ele já está traçado por alguém. E eu consigo explicar se não for Deus. O acaso, né? Todo mundo fala muito de acaso. Para mim, o acaso ele existe, mas o acaso ele é colocado na sua vida por alguém. É, Alguém te dá um empurrão. exato. Então, por muitos momentos da minha vida, minha família sempre foi também, né? Uhum. Muito religiosa. Então a gente sempre aprendeu. E, cara, é impressionante como em todos os momentos ruins a gente sempre tenta tirar. Sempre aparece de repente um momento bom. É um ciclo, né? Mas Uhum. eu consigo ver Deus em pequenos detalhes. Como, por exemplo, num detalhe ruim que aconteceu comigo que me transformou no melhor momento da minha vida. Eu acho que, e também eu acho que tudo é questão de energia, cara. Aham. O ambiente que você faz vai ter uma Perfeito. energia boa e aí ele vai ser bom. Se você está numa fase ruim, a energia vai ser ruim e parece que tudo que acontece, tudo atrai, né? Claro. Mas, cara, acredito muito em Deus. Eu acho que tá nos pequenos detalhes, tá no lado bom e no lado ruim da Uhum. coisa. E eu acho que lá de cima tem que ter alguém guiando o teu caminho, né? O teu caminho, ele já está traçado, você vai tomar suas decisões, você vai ter suas atitudes, mas alguém sempre vai te ajudar a te levar para o melhor possível naquele momento. Eu acredito muito nisso daí. Massa. E, cara, é muito lindo você responder isso, de verdade, porque assim, eu pergunto isso pra muita gente e não que esteja errado, não está, definitivamente não está, mas a primeira resposta é sempre num momento muito forte de alegria. Ah, quando que você viu Deus? Nossa, eu vi Deus quando, por exemplo, no seu sentido lá. Ah, uma atleta minha alcançou o topo do pódio e aquilo foi maravilhoso. E vou te falar, Deus está lá. Sim. E isso é maravilhoso. Mas a pessoa pegar e falar, não, cara, eu vejo Deus na lesão do meu joelho. Porque foi isso que me trouxe, e isso teve a mão de Deus. E aí você fala, cara, é isso, sabe? Então, cara, isso é muito lindo, muito mesmo. Geralmente a gente vê Deus nas interrogações que a gente faz, né? O porquê que tá acontecendo isso, por que que Aham, eu tenho que passar, por que que a gente tá vivendo um momento ruim e não consegue entender que é um necessário para você chegar em algum lugar, né? E eu acho que toda dificuldade ela te ajuda. Também, cara, minha mãe sempre falou muito pra mim isso daí, né? uhum, Tente ver o momento bom em tudo que acontece de ruim. Então, você conseguir entender que tudo tem sua beleza e enxergar o copo meio cheio, eu acho que é muito também enxergar Deus assim nesse sentido. sim, sim. Se todo momento que você tiver ruim fizer algo bom pra você ou pra alguém, cara, é uma mão divina que tá tocando em você, né? Teve uma vez.
que eu falei uma frase sem querer pra uma pessoa que talvez você conheça, Emanuel Chain. Meu irmão. Eu falei pra ele assim, que ele tava passando, né, aqueles perrengues dele. Mas isso faz muito tempo. Tipo, eu tinha uns 14 anos. E eu virei pra ele, tipo assim, eu nunca tinha escutado essa frase. E eu falei, cara, faça o melhor no seu pior. É isso aí. E eu lembro que, tipo, sei lá, passou uns 5 anos. E eu lembro que eu peguei e falei, mano, olha o que aconteceu, tal, 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 tal. Ele falou, Mate, faça o melhor no seu pior. Aí eu falei, cara, olha. Aham. Olha, daí eu falei, olha como Deus é perfeito. É isso aí. Olha as pessoas, e aquilo que você falou, as pessoas, o ambiente, a energia que ele coloca ao nosso redor. Cara, pra finalizar, Hum. duas coisas você pode responder em uma só. Tá. Qual seria o legado que você gostaria de deixar no esporte de Curitiba? E qual seria a dica que você daria pra para alguém do esporte, seja ele qual for, que esteja passando por um momento dúbio, assim, sabe? Tipo, ou pode ser um cara, um professor, talvez os que a gente acabou de falar, talvez o cara não esteja num momento bom, ele precisa escutar, ou um atleta, ou um futuro atleta, entendeu? Você pode unir nas duas ou pode responder duas coisas. Cara, legado, falando um pouco de legado. Como pra mim deu muito certo a união da classe de atletas pra desenvolver um potencial regional, Uhum. pra brigar com o resto do Brasil, o meu legado seria esse, que a gente consiga se unir. Não precisa ficar cada um no seu CT, cada um só no seu CT, né? Uhum. Lógico que a gente tem nossas preferências, a gente tem que treinar com quem passa mais informação pra gente, porque a gente se sente confortável. Mas eu acho que o resultado que as meninas vêm atingindo e que eu acredito que o masculino possa fazer também, eu acho que esse é o grande X da questão. A gente se juntar para fazer um negócio melhor. Se o CT do meu lado faz um negócio bom e eu quero ser melhor do que ele, eu elevo o nível. E isso eu acho que é o mais importante. Quanto mais pessoas qualificadas, quanto mais união, quanto mais treinos qualificados, tanto na parte de atletas quanto de profissionais que estão passando os treinos, aumentar, a gente consegue atingir daí níveis máximos de excelência. E o meu legado, na verdade, que eu queria para deixar para as futuras gerações é eles entenderem que se a gente se juntar, se a gente conseguir agregar um no trabalho do outro, um no jogo do outro, todo mundo ganha, né? Uhum. Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar para nós. Perfeito. Com relação a Sugestão, dica pra quem está no momento sugestão ou dica. Cara, eu acho que assim, o limite, a gente não, o ser humano não tem um limite, certo? É a sua cabeça. Ok. Então, se a pessoa sonhar e quiser chegar lá, ela vai chegar. Vai depender de quanto ela quer, né? Quanto você realmente quer de verdade ser campeão brasileiro. Quanto você realmente quer ser o melhor treinador daqui. Quanto você realmente tá disposto a entregar, está disposto a abrir mão, está disposto né, a deixar algumas coisas de lado para tornar o teu sonho impossível. O Massa. querer todo mundo quer, mas você realmente está disposto a isso? Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo tem que fazer. Cara, para as pessoas que passam algum tipo de dificuldade, alguma coisa assim no trabalho, que estão desmotivadas, eu acho que primeiro de tudo, né, ficar numa solitude, é importante você entender o que está acontecendo, você reprogramar, recalcular sua rota também, mas entender o seu tamanho, né? Tem algumas pessoas que dão uma desmotivada no meio do caminho, e é normal isso, né? Às vezes é Uhum. muito tempo fazendo a mesma coisa, cansado um pouquinho da rotina, Uhum. mas entender o seu valor é muito importante. Tem pessoa que é muito gigante e que não consegue entender o quão gigante é. Então é importante você também, né, ter a humildade também de entender que você não é dono da razão e não sabe tudo, mas também entender o seu valor é muito importante. Então, Show. a partir do momento que alguma atleta que tiver um pouquinho mais cansada, que não tiver a fim de participar, entender o tamanho e o quanto ela interfere na vida das pessoas, entender esse tipo de coisa, cara, se motiva de novo. Mesma coisa os treinadores. Quando a pessoa entender o tamanho que ela tem, o trabalho que ela fez e o tanto de campeões que ela produziu, entender que realmente ainda tem lenha para queimar, todo mundo ganha. Quanto Massa. mais a pessoa, né, entender que é ela que vai colocar o limite no sonho dela e realmente batalhar por aquilo ali, o nível eleva para todo mundo. Cara, muito massa, muito massa. Cara, só tenho a agradecer a você, Sou eu cara. que agradeço. Foi massa saber os detalhes, assim, tipo, uma linha do tempo. É É, muito maneiro mesmo. A gente conversando muito. aham. É diferente saber dessa forma. E, cara, eu acho que tudo isso é muito rico, sabe? Tipo, e, de novo, pra qualquer pessoa que escutar.
entendeu? Pra qualquer pessoa que escutar essa conversa é muito rico. É aí que tá. E essa também, agora finalizando, essa foi a ideia de eu ter esse projeto de escutar pessoas. Uhum. Porque, cara, eu aprendo escutando outras pessoas falando, entendeu? A vida das pessoas. Porque são outras realidades, são outras histórias, outras culturas, outras religiões, outras questões que sempre vai ter um ponto pra você aprender. Mas sempre. E aí, mas o que eu vou escutar com uma história de um cara que é treinador de futevôlei? Cara, a gente falou que várias coisas que você pode levar pra sua vida, mesmo que ela seja uma vida totalmente a parte do esporte, Sim. entendeu? Então eu acho que isso que é o rico de conversar, de compartilhar coisas, sabe? Então, cara, eu estava aqui pra te escutar e eu te escutei e foi muito massa, velho. Obrigado Então eu pelo quero agradecer convite. muito, velho. Eu Quero quero agradecer. agradecer também o convite, todo sucesso do mundo pra você. A gente é irmão de muito tempo, né? Não, Mas, cara, projeto muito legal. Eu acho que eu gosto de assistir, gosto de escutar pessoas também. Tem vezes que eu vou viajar, cara, sim. podcast. Vai escutando alguma coisa, sempre tem alguma coisinha que você consegue tirar ali pra sua vida que ajuda bastante. Agradecer Boa. a Paraná Clube pela oportunidade, né? O pessoal do Copacabana, Ítalo e André aí, todos os meus atletas de lá, os meninos, né? Amanhã tem. Agradecer o pessoal da Paralela, Rafa, Namba, Show. muito obrigado pela oportunidade, né? A marca me deu uma identificação, preciso agradecer. As minhas meninas, cara, eu não vou citar todas. Não tem como, não tem Porque como. não dá tempo. Mas meninas que treinam comigo de tarde lá, todas vocês. Eu sou completamente apaixonado por vocês, por cada uma de vocês. Vocês me trouxeram até aqui, vocês que me guiam sempre, vocês são minha motivação. Então, muito obrigado às meninas que treinam segunda-feira, 3 horas, hoje, 2h30, 3h30, quarta-feira, 7 da noite, quinta-feira, 2h30, 3h30, sexta-feira, 1h30 da tarde. Todos os meus atletas também, de segunda e quarta, de noite, né? Tem um carinho muito especial, eles viraram muito meu amigo. Que Então, massa. última quarta do mês, só joguinho e churrasco, então você já viu Coisa como é que boa. funciona. As minhas atletas de sábado também, que não conseguem horário para treinar comigo no meio de semana, vão sábado lá. Agradecer a todos os treinadores que passaram na minha vida. Cícero, Wilson, Almir, Ari, Cantu, Andrew, São os Diego, Sodré, todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Ao meu grande amor, os grandes amores da minha vida, meu pai e minha mãe. Lindos. Eu amo muito vocês e eu me tornei o homem que eu sou, graças a vocês. Aos meus 2 irmãos, minha sobrinha, toda a família, né? Que é o seu também, a família é um pouquinho grande. Não, quase nada. Aos meus amigos também eu preciso agradecer. Foi a família que eu escolhi, inclusive você, né? Então, agradecer a todo mundo mesmo, de coração. A Deus por permitir que eu trabalhe, que eu goste e me dá a motivação que eu preciso todo dia. Amém. Para levantar da cama com vontade, de ser melhor para mim, ser melhor para os outros. Eu acho que isso é o que move tudo. E eu queria agradecer ao meu treinador Escrimin. Show. Desde o começo, quem me moldou foi ele. Eu recebi uma mensagem da Euseli essa semana. O Escrimin já não tá mais aqui, né? A Euseli é a mulher dele. Falando que onde ele quer que ele esteja, ele tá muito orgulhoso de mim porque ela me viu na Vila Capanema, trabalhando Caraca. com o que ele fazia. Então, eu agradecer muito ele. Eu não era o melhor tecnicamente e ele sempre me acompanhou. Eu não tinha, né, uma situação financeira muito boa na época para poder fazer as viagens que eu precisava fazer, para almoçar no colégio todo dia, e ele sempre me levava para casa dele para fazer isso. Então ele sempre me tratou como igual. Hoje, se eu consigo liderar um grupo que tem também, né, cada um sua individualidade, uma melhor, outra pior tecnicamente, uma mais física, uma que pensa diferente, uma mais brava, uma mais calma, é muito por conta do que ele me mostrou no dia a dia. A atenção que ele me dava, a forma como que ele me tratava e tratava o melhor jogador do time, era exatamente a mesma, era linear, ele era muito consistente no que ele falava, então eu queria agradecer muito, porque foi a mensagem que eu recebi essa semana. Você perguntou onde estava Deus, eu acho que tem muito disso daí Muito. também. Eu estava no momento mais feliz da minha vida e recebi uma mensagem dessa de um cara que me moldou, da mulher do Sim, cara que mas- me moldou. É muito gratificante, então, Lindo. onde quer que ele esteja, eu queria agradecer muito, porque ele também é parte gigante do processo meu como treinador e como pessoa. Massa demais, cara. Obrigado por Valeu. essas suas palavras. Tamo junto.
Galera, esse foi o primeiro episódio e eu quase chorei no final. Mas é isso. Isso aqui é pra que você escute mais do que você fala, tá? E eu falando isso, que eu falo pra caramba. Pessoal, muito obrigado, tá? Vão ter outros aqui com certeza. Ele vai voltar com certeza, porque vai ter novos títulos pra gente comemorar e debater aqui e outras situações da vida. Que você fique com Deus e fique em paz. Um abraço.